Olá, amados ouvintes da Rádio A Fonte da Alegria, programa Voz do que Clama no Deserto. Quem vos fala é o pastor Fábio, sou pastor, sou psicanalista e trago uma reflexão da palavra do Senhor para você. Que você possa sempre convidar os seus amigos, seus vizinhos, as pessoas da sua família para conhecer a rádio, divulgar a rádio para que a mensagem da palavra do Senhor alcance o maior número de pessoas possível. A gente quer continuar com a sua colaboração. E eu trago uma reflexão da palavra do Senhor que está no livro de Primeira Epístola de Pedro. 1 Pedro no capítulo 5, versículo 10, que diz assim: Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Amém. A pergunta de início que podemos elaborar a partir dessa pequena palavra, dessa pequena mensagem, desse capítulo de Pedro, é se de fato você está no caminho do discípulo. Se você respondeu sim ao chamado de Jesus, ao chamado de Deus, ao chamado de andar nos caminhos palmilhados pelo Evangelho. Porque Pedro nos diz assim que o Deus de toda graça, não é somente o Deus de toda graça, mas o único Deus de toda graça. Ele está falando é que é de toda graça mesmo. Essa graça que se manifesta de diversas formas e de diversas maneiras, que tem o poder de nos alcançar, tem o poder de, aonde nós estivermos, encontrar caminhos e meios de alcançar corações, os nossos corações. E graça, na maneira mais possível de entendermos, é esse favor imerecido. O Deus de todo favor imerecido, de toda graça e que em Cristo vos chamou. Por isso a minha pergunta, se você está no caminho, em Cristo fostes chamados. Você é chamado, você é escolhido, você está no caminho da graça, está no caminho desse Deus de toda graça, de toda manifestação de favor divino. Pois é, então, se você é essa pessoa, se você está qualificado como tal, porque respondeu sim ao convite, ao chamado, então você pode se perceber debaixo dessa palavra que diz que o teu Pai Celestial, o teu Deus, ele se manifesta com graça maravilhosa sobre sua vida. Porque em Cristo você foi chamado, você foi escolhido, você se tornou autenticado como filho dele. Ele vos chamou à sua eterna glória. É uma glória abundante, uma glória infinita, uma glória que começa aqui, mas que vai ganhar o seu ápice na eternidade. Então é um chamado para ser de Deus sempre, até o fim. E ele diz: olha, que depois de ter sofrido por um pouco tempo, sofrido por um tempo, por um pouco, que ainda assim nós temos a possibilidade, mesmo debaixo desta abundante graça, desse Deus de toda graça, mesmo tendo sido chamado em Cristo Jesus a uma eterna glória, a uma eterna presença, a uma eterna esperança, uma certeza e fé. Ele diz que ainda assim há momentos das quais a gente vai passar por sofrimentos, por dificuldades na vida, por situações adversas, por lutas por fora ou lutas internas, lutas por dentro, mas a despeito de tudo isso que está acontecendo, Pedro diz algo muito importante que a gente não deve jamais se esquecer. Ele diz algo que é de uma responsabilidade de Deus,
uma responsabilidade divina. Porque vemos na palavra de Deus que existem responsabilidades que são nossas, são minhas, são suas, das quais eu é que tenho que ter a ação e atitude de as executá-las. Também existe aquilo que é da parte do nosso Pai. E aqui ele diz que é uma parte de Deus a nosso respeito. Quando nós estamos firmados nele, debaixo dessa graça, quando nós respondemos sim a ele, ele diz que mesmo após estarmos vivendo em dias difíceis, em sofrimentos, ele diz, olha, ele mesmo, isto é, Deus Pai, o seu Filho Jesus, ele mesmo, vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Eu acho isso muito importante, isso é glorioso, porque ele diz que se há um trabalho na minha vida de me tornar discípulo de Cristo mesmo, se há um trabalho de Deus de me fortalecer a minha fé, a minha vida, se há um trabalho, eu posso andar em confiança. Ele mesmo é algo dele, é a partir dele, é uma decisão dele, é algo que somente ele faz, que é nos aperfeiçoar. A cada dia ele nos aperfeiçoa. Ele vai tirando aquilo que não faz parte do nosso processo discipular. Ele vai firmando os nossos passos, vai nos colocando firmeza na nossa vida, na nossa convicção, na nossa maneira de existir, vai moldando a nossa vida, o nosso caráter. Ele vai fortificando, vai criando muralhas, vai preenchendo brechas, ele vai nos tornando pessoas mais firmes, constantes, e vai fundamentando, vai enchendo a vida da gente com fundamentos, com caráter, vai fundamentando a vida da gente com a sua própria palavra. Então a gente pode andar em confiança, sabendo que o nosso Pai Celestial, podemos confiar no caráter do nosso Pai Celestial, de que a gente tem a partir dele todo e tudo que é necessário para a gente continuar a nossa vida espiritual e lograrmos vitórias na nossa vida espiritual. Veja bem que isso não significa não passarmos por diversas situações na nossa vida, inclusive as situações de sofrimento que Pedro diz aqui. Ele não diz, você agora está debaixo do Deus de toda graça, você foi chamado em Cristo Jesus para uma eterna glória, e aí vocês vão viver uma Disney World, vão viver sempre em paz e vocês não terão problemas. Não, ele não diz isso. Ele diz que mesmo passando por um determinado tempo de sofrimento, um período de sofrimento, ainda assim podemos contar com o nosso Senhor, que Ele nos aperfeiçoa, que Ele firma os nossos passos, Ele nos fortifica e Ele também nos fundamenta. Eu quero que você leve isso para a sua vida. Creia. E você só vai ter essa certeza, vai viver essa experiência se você se entregar a Ele. Todo dia. Lendo a sua palavra. Orando a Ele. Consagrando sua vida. Renovando sua mente. Tá bom? Então você fique com essa reflexão e que Deus o abençoe. Em nome de Jesus.